Olá, meus queridos alunos do nono ano da Escola Estadual Yolanda Jovino Vaz. Preparei hoje para vocês um vídeo explicativo da realização das atividades da quarta semana do PET 4. Vamos lá? Nesta semana, nós vamos aprofundar o nosso conhecimento a respeito dos verbetes de enciclopédia. Nós vamos trabalhar tanto com a leitura de um verbete como a produção desse gênero textual. Atividades. Questão 1. Leia o verbete de enciclopédia e faça o que se pede. Introdução. Vacinas são substâncias que impedem a disseminação de doenças. A vacinação da população contra determinadas doenças salva milhões de vidas. O caso da varíola exemplifica bem isso. A doença matou cerca de 2 milhões de pessoas em 1967, mas graças a um programa mundial de vacinação, estava erradicada 12 anos depois. Como atuam as vacinas? Muitas doenças são causadas por organismos minúsculos, chamados bactérias ou vírus. Ao serem vacinadas contra uma doença, as pessoas recebem a bactéria ou vírus que causa essa doença. Isso pode ser feito por meio de uma injeção, de uma gota na boca ou de um... A bactéria de uma vacina está morta ou enfraquecida. Ela causa pouca ou nenhuma reação na pessoa que a recebe, mas leva o sistema imunológico do corpo a fabricar proteínas chamadas anticorpos, que combatem a doença. Se mais tarde a mesma bactéria entrar no corpo, o sistema imunológico saberá combatê-la. História. Um médico inglês chamado Edward Jenner criou a primeira vacina em 1796. Jenner observou pessoas que haviam tido a doença branda chamada varíola bovina, notando que elas raramente contraíam a modalidade humana da varíola, uma doença mais grave. Ele fez experiências para descobrir a razão disso. Primeiramente, introduziu material de uma ferida da varíola bovina num garoto saudável. O garoto contraiu a varíola bovina. Jenner, então, introduziu material de uma ferida de varíola no braço do garoto, que permaneceu saudável. O material da varíola bovina havia agido como vacina contra a varíola humana. O cientista francês Louis Pasteur foi outro pesquisador importante na década de 1880. Ele desenvolveu uma vacina contra a raiva. Pasteur usou uma forma atenuada do vírus da raiva para obter a proteção contra um ataque do vírus em plena força. Desde a época de Pasteur, os cientistas vêm produzindo vacinas contra muitas doenças. Em meados do século XX, Jonas Salk criou uma vacina que praticamente erradicou a poliomielite. Desenvolveram-se também vacinas contra sarampo, cachumba, cólera, peste bubônica, tuberculose, gripe e hepatite. Questão 1. Sobre qual assunto trata-se o texto lido? Após a primeira leitura do texto, nós sabemos sobre o que o texto fala. As informações desse texto giram em torno de qual assunto. Então fica fácil aí a gente saber qual é o assunto desse texto. Questão 2. Qual a importância desse tipo de texto para a comunidade em geral? Nós temos um texto que traz informações sobre a vacina, como ela é feita, a partir de que ela é feita e como ela age no nosso organismo. Vejam só, nós vivemos um momento em que todos esperam pela vacina para nos proteger do coronavírus. E a gente fica, às vezes, em dúvida, né? Devo ou não tomar a vacina? Observem as informações que esse texto traz e veja que ele é bem esclarecedor em relação a isso. Então, qual a importância desse tipo de texto para a comunidade? Questão 3. O formato desse texto auxilia no seu entendimento? Por quê? Nós temos um texto aí dividido em 3 partes, né? Que vai esclarecer, vai trazer mais informações de forma bem clara para a população em relação a esse assunto. Então, a forma como esse texto foi escrito facilita ou não o seu entendimento ou a sua compreensão? Por quê? Questão 4. Há um
público específico para esse tipo de texto? Qual? Nós temos um texto escrito na norma culta. E vejam que, embora seja um texto que trate um assunto científico, o vocabulário é um vocabulário acessível por grande parte da população. Então, qual é o público-alvo? A quem interessaria esse tipo de informação? E observando a forma como ele está escrito, para quem ele está voltado? Eu trouxe aqui para vocês a Wikipédia, que é um site que traz uma enciclopédia virtual. Nós vamos encontrar nessa enciclopédia assuntos muito variados. Nós vamos ter aqui o que significam algumas palavras, nós vamos ter informações a respeito de países, a respeito de acontecimentos, sobre personalidades, sobre alguns assuntos científicos, políticos, religiosos, esportivos. Então, é uma variedade muito grande de informações que são colocadas aqui dentro desse site. A enciclopédia pode ser um site ou pode ser também um livro. Agora, nós vamos observar como que essa informação ela aparece para nós. Nós temos aqui o verbete da palavra quarentena. O que é o verbete? Nós temos o que nós chamamos de entrada, que é a palavra que nós procuramos, aqui no caso a palavra quarentena. Logo em seguida, nós vamos ter o que é quarentena. Nós vamos ter um significado abrangente aqui da palavra quarentena, de forma bem clara, de maneira que pessoas com uma cultura mínima que seja consigam entender. Atualmente, há uma brincadeira nas redes sociais que é de criar verbetes com algumas palavras. Vejam só, essa criação bem subjetiva da palavra amor. Sentimento que provoca ataques de ternura e desejos de trapezista, o que faz sentir frio na espinha e ter sorriso bobo no rosto, o que te deixa deliciosamente louco, aquilo que não se explica, só se sente, o que eu sinto por você. Então vejam que não é aquela definição objetiva da palavra amor, aquela definição, vamos dizer assim, real, comum a todas as pessoas. Mas aqui trata-se mais de uma declaração de amor, com uma definição bem subjetiva. Mas não deixa de ser um verbete, tá? Criado aí por uma pessoa para um destinatário específico. Aqui nós temos um outro verbete que circula aí pelas redes sociais. A definição de crush, substantivo masculino, SM, / SF, substantivo feminino. Amor platônico moderno. Quem eu vi num ônibus lendo meu livro preferido. Interesse imediato. Intensidade de um ato. Finge que não me vê. Finge que não a vejo. É olhar suas fotos antigas e cuidar para não dar like. Nome que se dá para os ois difíceis de se falar. Onomatopeia para quando algo quebra. Som que faz meu peito ao te ver com ele. Olha só, aí é uma brincadeira com os verbetes, né? Uma forma subjetiva de definir algo, tá? Então, por aí já dá para a gente tirar a ideia do que é um verbete. Nós temos aí a entrada, que é a palavra que está sendo definida, crush, e depois um texto com vários significados da palavra crush. Pode ser desde um amor platônico moderno até uma onomatopeia, quando algo se quebra, certo? Quando algo se estilhaça no chão, tá? Então, vejam por aí como que é construído um verbete. Antigamente, os verbetes vinham nas enciclopédias, em livros, né, impressos. Então, no mesmo livro, eu tinha o significado de coisas muito variadas. E muitas vezes, em uma página só do livro, eu tinha a definição ali de várias palavras muito distintas, muito diferentes. Então, o verbete é a palavra com a entrada, com todas as suas definições.
Vamos definir aqui então o que é um verbete. Palavra ou entrada de dicionário, cada uma das palavras listadas num dicionário, enciclopédia ou glossário, conjunto de significações e explicações referentes a essas palavras. Então, isso é um verbete, tanto a entrada que está ali em um dicionário ou enciclopédia e os seus significados. Vamos à questão 2. Vamos planejar a produção de um verbete de enciclopédia. Escolha um tema de seu interesse e que você conheça bastante e escreva-o abaixo. Então, você vai escolher um tema que será o assunto do seu verbete, ok? Escreva em tópicos as informações que você sabe sobre o tema escolhido. Se possível, pesquise em livros e revistas. E por que não na internet também, né, gente? Que é o que vai ser mais fácil para vocês. Então, vocês vão elaborar a introdução desse assunto, depois, informações históricas sobre esse assunto e, por último, as informações gerais. Aqui, você está fazendo um levantamento de ideias, de informações que você tem a respeito desse assunto e vai fazer esse rascunho aí na letra B. Questão 3. Agora que você conhece um verbete de enciclopédia e já possui todas as informações necessárias, vamos escrever um verbete no espaço abaixo. Então, você já leu e analisou um verbete, já viu como que esse texto ele é escrito. Na questão 2, você escolheu um assunto para escrever um verbete e, além disso, fez a seleção de informações que você tem a respeito desse assunto. Agora, na questão 3, você vai pegar essas informações rascunhadas na número 2 e vai organizá-las escrevendo o verbete do assunto que você escolheu. Mãos à obra.